Tribo Primitiva capítulo 151. Apresse-se e continue estocando. Antes da chuva, Mufene também se mudou para o Tulou, e era o edifício no Samsung Gonjiui, e ele morava na maior sala do Willow. Além de Mufene, Liu, Mingguang, Ansu e Shuofen também vivem na torre central da lua para que Mufeng possa encontrá-los a qualquer momento. Depois de se mudarem, todos ficaram empolgados, agradecendo a Mufeng por tudo que trouxeram para eles. Depois de dar uma olhada em seu quarto, Mufeng também ficou muito satisfeito. Com o Tulou, Jiang não precisa mais se preocupar com a chegada da chuva. Há também uma certa quantidade de reservas de alimentos na parte mais baixa da população. Embora ainda seja um pouco apertado para passar toda a estação chuvosa, ainda é possível salvar uma província. Mas Mufeng não queria salvar dias chuvosos. Em sua opinião, ele estava lutando para conseguir comida para a tribo, não para viver lamentavelmente e frugalmente no final. O que ele quer é 3 refeições por dia, e as pessoas da tribo são fortes e fisicamente fortes, e o rápido desenvolvimento e crescimento de Jiang. No dia da realocação, enquanto os membros da tribo ainda estavam imersos em excitação, Mufeng já estava pensando em como tornar a comida da tribo mais abundante e como tornar os membros da tribo significativos durante os dias chuvosos. Os alimentos precisam ser guardados. Olhando para este tempo, deve haver mais alguns dias de sol. Aproveito este momento e presto bastante atenção ao repovoamento. A estação chuvosa é de 20 ou 30 dias, e o tempo não é curto. No entanto, as ovelhas selvagens na frente da tribo raramente eram vistas sob as repetidas armadilhas de Jiang caçando com arco e flecha. Não sei se não há muitas ovelhas no rebanho, e Jiang quase as capturou, ou se o rebanho foi preparado e mudou a área de atividade para outros lugares. Afinal, em uma área específica, os companheiros são reduzidos 1 a 1, e qualquer espécie estará ciente do perigo. Mas a floresta ao norte e oeste é uma floresta cada vez mais profunda, e parece escura do outro lado da brecha, e ninguém se atreve a correr o risco de entrar e descobrir. Então a fonte de alimento tribal, isto é, a área de caça só pode ser contornando as montanhas Nansan e as selvas e entrando nas pastagens e rios. Ele não sabia o quão grande era a pastagem. Ele só sabia que 2 vezes, ao passar pela beira do pasto, viu grama que chegava à cintura e algumas árvores espalhadas. Ele não podia ver a borda. Era um pouco como ele tinha visto na vida anterior. As pastagens africanas. Os animais lá também são cervos com chifres herbívoros, rinocerontes com chifres, dedos gigantes e cavalos que parecem zebras, mas são obviamente diferentes. A princípio, Mufeng pensou que era como uma savana africana, mas nunca tinha visto um leão, o que era muito estranho. Exceto pelo dedo gigante, os outros 3 animais nele são de sua imaginação. Um é o cervo com chifres, que pode ser domesticado como alimento como ovelhas. O segundo é o rinoceronte com chifres. Embora não possa ser domesticado, o pelo do rinoceronte com chifres é muito útil para Mufene, pode ser usado como uma armadura de couro. O terceiro é o cavalo que se parece com uma zebra, mas obviamente não é uma zebra. É isso que faz o coração de Mufeng mais comovente. Porque se ele puder pegar cavalos e treiná-los com todo o seu coração, haverá mais tribos do que montarias, e haverá até uma cavalaria extra. E a existência de um grupo tão grande realmente deixou Mufeng animado mesmo depois de pensar nisso. Seria ótimo se esse grande grupo fosse de propriedade da minha família Jiang. Mufeng suspirou em seu coração, pensando em sua casa anterior na Mongólia Interior. Quando ele conduziu as ovelhas pela montanha, era uma vasta área branca, e milhares de ovelhas eram como nuvens. Ao cruzar a montanha, mesmo que não haja ninguém na mão, meu coração ainda está inexplicavelmente à vontade. Originalmente, Mufeng não conseguia simpatizar com ele, mas agora ele fica inexplicavelmente animado quando pensa naquela grande faixa de herbívoros. É melhor agir. Mufeng fez um gesto cuidadoso por conta própria, saiu da sala para encontrar Mingguang e os outros, e disse que queria caçar novamente. Mingguang pode perguntar por que para outras coisas, mas enquanto envolver a caça, Mingguang será extremamente simples. Bem, para onde vamos desta vez? Quantas pessoas precisamos trazer e o que precisamos preparar? Vamos para a pastagem. Mufeng disse, mas desta vez não vamos pegá-los até a morte. Exceto pelo rinoceronte com chifres, vamos tentar o nosso melhor para pegá-los. Mas há um pasto ali, o chão é sempre comprido, o chão é muito forte,
Não é fácil cavar armadilhas. Minglong hesitou. E mesmo que a armadilha seja cavada, se tantos cervos com chifres e rinocerontes com chifres caírem juntos na armadilha, nenhum animal sobreviverá, exceto o rinoceronte com chifres. Mufeng ficou surpreso, Minglong ainda analisado inesperadamente. Ele sorriu e balançou a cabeça. Não vamos cavar armadilhas desta vez, e cavar armadilhas ali não é fácil de trabalhar. Minglong ficou surpreso. Como podemos pegar vivos se não cavarmos armadilhas? Mufeng sorriu e disse, podemos pegar vivos sem armadilhas, mas as coisas que usamos desta vez são diferentes. Algo diferente? Minglong pensou por um tempo antes de seus olhos se iluminarem. Chefe guerreiro, você vai nos ensinar a fazer novas armas novamente. Mufeng pensou por um tempo e balançou a cabeça. Não é uma nova arma, mas uma nova ferramenta de caça. Nova ferramenta? Minglong franziu a testa. Sim. Mufeng acenou com a cabeça. Vá, vamos para o campo de treinamento juntos. Eu vou te ensinar lá. Ok. Minglong ficou animado. Desde que seja algo novo ensinado pelo chefe guerreiro, não há nada de errado com isso. Os dois chegaram ao campo de treinamento e viram todos treinando. Mufeng sinalizou a Minglong para reunir todos, e então disse, o dia chuvoso está prestes a chegar. Estivemos caçando nos últimos 2 dias e armazenamos o máximo de comida possível. Ao mesmo tempo, também temos que pegar alguns cervos vivos com chifres e afins, e domesticá-los como ovelhas e porcos. Cada um dos soldados da equipe de caça começou a mostrar emoção em seus olhos. Desde a conclusão do campo de treinamento da equipe de caça até a mudança para os Tulou, os soldados da equipe de caça atualmente desfrutam do melhor tratamento entre a tribo. Sob o tratamento preferencial de vários tratamentos, eles têm comida suficiente para comer, moram em casas grandes e não precisam mais participar de coisas triviais da tribo. Meninos em muitas tribos agora podem entrar na equipe de caça e se orgulhar de ser um soldado. Então, quando Mufeng disse caça, eles ficaram naturalmente animados. Vendo a reação de todos, Mufeng assentiu, muito bem. Porque amanhã eu vou pegar chifres e cavalos na pastagem, e eu quero pegar os vivos. Então desta vez eu vou te ensinar uma nova ferramenta de caça. Uma nova ferramenta, não é uma arma. Alguém perguntou. Mufeng balançou a cabeça. Esta não é uma arma. É usada apenas para caçar e capturar coisas vivas. Depois de falar, ele não deu muita explicação. Pegou um pedaço de corda de tendão de besta com mais de 1 metro de comprimento e amarrou 2 pedras em cada extremidade. Mufeng apertou em sua mão, que era quase 10 jin. Depois de amarrá-lo, ele o agarrou com uma mão, apertou-o, virou-se algumas vezes e jogou diretamente em um galho não muito longe. Caixa. O peso de mais de 10 jin pendurou no galho e o pendurou diretamente. Mas nenhum dos soldados da equipe de caça respondeu. Qual é o efeito de Mufeng fazer isso? Mufeng virou a cabeça e viu a perplexidade de todos, e disse com um sorriso, isso é chamado de corda de pedra voadora. Ao usá-la, segure o meio, gire rapidamente e jogue-a diretamente na perna da presa. Não é a cabeça? Alguém perguntou. Mufeng sorriu e balançou a cabeça. Se você jogar sua cabeça, você não quer matá-la. Se você realmente quer pegá-la, você não tem arcos e flechas. Oh! O homem reagiu. Mas você pode pegá-lo jogando em sua perna? Alguém não pôde deixar de perguntar novamente. Pedras voadoras atiradas nas pernas dos animais se enroscam e tropeçam em suas pernas. Como resultado, as patas dianteiras da presa serão pegas e não poderão correr. Por que não ser pega? Ah! Todos reagiram neste momento, e os olhos de cada um se iluminaram. Pode ser assim. Sim. Mufeng assentiu. Então, hoje, todos vocês farão esta corda de pedra voadora. Se os tendões do animal não forem suficientes, você pode usar casca de amoreira de papel para ensanduichá-la. Amanhã, a equipe de caça enviará mais 50 pessoas. Caçar. Sim. Tribo Primitiva capítulo 152. Convide o Rei Lobo para caçar juntos. Então todos da equipe de caça começaram a fazer pedras voadoras. No entanto, devido à força, as pedras usadas por outros não são tão pesadas quanto as de Mufeng, apenas 5 ou 6 gatis. Essas pessoas praticam tiro com arco há tanto tempo e estão muito familiarizadas com a pontaria. Além do mais, o uso de cordas de pedra voadoras não requer a técnica de mira do tiro com arco.
Então logo todos podem basicamente jogar cordas de pedra voadoras com precisão para uma pequena área. Tudo está pronto, apenas o vento leste é devido. O vento leste é a presa do lado de baixo Yuan. À noite, Mu Feng chamou Liu, Mingguang, Ansu e outros em seu quarto e se sentaram por um ao redor da mesa. Parecia uma reunião de trabalho anterior, e Mu Feng como líder estava falando na frente. Algumas pessoas se sentaram à mesa e discutiram que no dia seguinte eles saíram para levar essas pessoas para caçar, e essas pessoas ficaram atrás da tribo. No segundo dia, todas as pessoas que iam partir se reuniram em frente à cabana de palha do velho avô, o centro original da tribo. Depois que Mu Feng e Liu fizeram a entrega, eles levaram as pessoas para fora da tribo. Desta vez, ao contrário de antes, Mu Feng tirou os 5 lobinhos. Por ter visto Anshu e o lobinho treinando 2 dias atrás, ele começou a perceber que agora o lobinho já pode participar da caçada da tribo. E ao contrário de Hansu, Mu Feng é o dono dos 5 lobos. O que ele queria deixar os 5 lobos fazerem, ele não precisava usar Anshu e os outros para tentar. O grupo partiu levemente, trazendo todos os tipos de armas e ferramentas de caça, e partiu em direção a Baixo Yuan. Ao passar pelo segundo andar do muro de proteção, mais de 90 esforços já começaram a mover as pedras e colocá-las perto da borda da floresta. Ervas daninhas e árvores foram removidas no espaço aberto entre a parede protetora da segunda camada e a próxima terceira camada, deixando apenas um espaço aberto. Quando Mu Feng conduziu as pessoas por este grande espaço aberto, ele já havia começado a descobrir qual pedaço do coração era usado para plantar e qual pedaço era usado para proteção. Quando mais de 90 escravos viram Mu Feng levando tantas pessoas para caçar, todos eles não puderam deixar de desviar o olhar. Eles não têm medo da equipe de caça, mas de Mu Feng. Porque o uso do chicote que Mu Feng entregou a Mingguang depois de chegar à periferia há alguns dias fez com que todos sofressem. Quando o chicote é puxado no corpo, dói, e haverá marcas vermelhas de sangue nos ossos. Não sei se é devido ao clima ou outros motivos. As marcas vermelhas de sangue tiradas do chicote vão coçar. Eles querem coçar quando está coçando, mas serão coçados quando coçados e sentirão mais coceira depois de coçar. Isso não é mais aterrorizante. O que é ainda mais aterrorizante é que depois que o chicote mergulhado em água salgada é desenhado no corpo, ele não apenas coça, mas também dói. As feridas que foram rasgadas ou perfuradas no local serão ainda mais dolorosas, de modo que muitas pessoas perderam o pensamento de resistir e agora não podem deixar de tremer ao ver o chicote. Tal efeito foi naturalmente inesperado por Mingguang. Ele viu as reações dessas pessoas à distância, e não pôde deixar de sorrir e zombar. Eu pensei como seus ossos são duros, mas não posso deixar de chicotear. Mu Feng naturalmente sabia a que Mingguang estava se referindo, e sorriu e disse, essas pessoas pensam que eu só quero que eles trabalhem e não os matem. Neste ponto, eles acham que estão errados. Eles são escravos. Aqueles que querem roubar-nos da família Jiang morrerá se eles morrerem. Não é uma pena. Mingguang respondeu com um sorriso, se você ainda tem um caminho para o chefe guerreiro, apenas use um chicote para evitar que eles tenham a mesma situação de antes. Eles fizeram isso sozinhos. Mu Feng zombou e balançou a cabeça. Nós, Jiang Clã, não temos nenhum conflito com eles. Eles querem nos roubar ou nos atacar. Já que ousamos fazê-lo, temos que considerar a possibilidade. Esta consequência. Mingguang estava animado. Isso mesmo. De agora em diante, quem ousar fazer algo com a família de Jiang terá que pensar se seremos capturados por nós e nos tornaremos escravos. Mu Feng olhou para esses escravos e disse, não fique muito relaxado, para evitar que esses escravos se juntem para produzir um coração rebelde. Embora eles não sejam nossos oponentes, uma vez que isso aconteça, ainda será mais problemático. Entendo, chefe guerreiro. Mingguang concordou solenemente. Ok. Mu Feng assentiu, vá caçar primeiro e divida esses escravos em 4 grupos quando eles voltarem. A área foi coberta com um galpão de palha. Mas eles moravam separadamente, e o galpão também foi polvilhado com cinzas. Aspergindo cinzas de plantas. Mingguang ficou surpreso. Você os desinfeta também? Mu Feng sorriu e acenou com a cabeça. Mesmo sendo escravos, é fácil para eles cultivarem bactérias e vírus se estiverem tão amontoados. Não importa se adoecem e morrem. A chave é estar tão perto de nosso povo,
Devemos evitar que adoeçam e os infectem novamente. Sim, entendeu? Minguang reagiu, sim. Mufeng acenou com a mão. Ok, vamos em frente. Depois de deixar a tribo ir para a selva, Mufeng chamou o Rei Lobo novamente na frente de todos. Esta não é a primeira vez que Mufeng faz isso, e todos os membros da equipe de caça passaram de surpresos a princípio para se acostumarem com isso agora. Eles ficaram calmos no local, não mais atenção e defesa anteriores, apenas silenciosamente apertando os arcos e flechas em suas mãos. Eles podem tirar e soltar flechas a qualquer momento. Silencioso, mas vagamente possui a atmosfera calma de um verdadeiro soldado. O Rei Lobo rapidamente respondeu com uau. O que os surpreendeu foi que o Rei Lobo não os protegeu como antes, mas apareceu diretamente perto deles com a matilha de lobos. Quando ele percebeu que o grupo de Mufeng era muito grande, os lobos ficaram obviamente um pouco confusos. Mas isso é tudo. Os lobos não sorriram e os confrontaram como fizeram antes, mas recuaram um pouco, embora defensivos. Eles não eram hostis. O Rei Lobo olhou para Mufeng, e perguntou ativamente. Wolf King, o que você está fazendo com tantas pessoas? Mufeng, vai chover em breve. Vou pegar mais presas em preparação. Quando chove, meu povo não pode sair para caçar comida. Wolf King, temos que nos preparar também. Mufeng, se você pode sair para caçar em dias chuvosos, não precisa se preparar. Wolf King, podemos sair, mas a presa não. Mufeng quase não riu alto. Então você precisa caçar conosco e guardar comida para dias chuvosos. Rei Lobo, ótimo. Quanto você acha que é apropriado para nós jogarmos? Mufeng, quanto mais melhor. Rei Lobo, mas se sobrar muito em nosso lugar para comer, a carne vai estragar, e alguns de nosso povo morrerão depois de comê-la. Mufeng foi pego de surpresa, então sorriu. Desta vez vamos pegar presas vivas, podemos levá-las ao meu clã para criá-las. Se você está com falta de comida, você pode vir até mim e pedir, que tal? O Rei Lobo mostrou um olhar pensativo, e então gritou para Mufeng, virou-se e caminhou até o bando de lobos para ficar parado, e olhou para Mufeng. Mufeng riu e gritou para o clã Jiang, vá. Porque a resposta do Rei Lobo agora é muito simples. Bom. PT Tribo Primitiva Capítulo 153. Não saber números é analfabeto. Mufeng sentiu que este Rei Lobo era muito inteligente. Há várias razões para isso. Uma é que depois que o Rei Lobo anterior foi baleado e morto por Mufeng, o Rei Lobo recém-nascido encontrou Mufeng novamente e não retaliou contra Mufeng, mas levou os lobos a mostrar fraqueza na primeira reunião. Faça isso se não puder vencê-lo, ou admita-o se não puder vencê-lo. Esta é uma jogada inteligente que muitos animais como lobos e cães fazem para se proteger. O chamado qualquer um que conhece os assuntos atuais é um bom homem refere-se a um visionário como o Rei Lobo. O segundo é que, embora o Rei Lobo tenha sucumbido ao poder feroz de Mufeng, ele nunca colocou sua tribo em perigo. Isso pode ser visto pelo fato de que o Rei Lobo nunca revelou os vestígios e números de sua tribo. A terceira é que durante a batalha com Eifang alguns dias atrás, o Rei Lobo havia discutido com ele antecipadamente que cada lobo tem uma ovelha e, como resultado, mais de 30 lobos apareceram em um único brainstorm. Este Rei Lobo é muito inteligente, tão inteligente que alguns ladrões de galinha até fazem Mufeng sentir que ele está lidando com uma pessoa em alguns aspectos. Porque o Ki dos caninos é maior que o das crianças humanas entre 4 e 7 anos, e o B1 inteligente pode até atingir o nível de Ki de crianças de 8 e 9 anos. Mesmo assim, este é o resultado do teste das gerações posteriores. No momento, ainda está na sociedade primitiva. Mufeng tem que se surpreender que este Rei Lobo tenha tantos ventos e voltas. Mas agora, de repente, eles se lembraram de outra coisa em sua comunicação com o Rei Lobo. O Rei Lobo não conhece os números. Porque durante todo o processo de cooperação com ele, o Rei Lobo nunca mencionou o número. Ele lembrou que um centro de pesquisa animal na Geórgia em sua vida anterior estava experimentado e verificando e chegou à conclusão de que o maior número de lobos era 7. Esta é a habilidade que as gerações posteriores evoluíram de lobos que lutaram com as pessoas por dezenas de milhares de anos e a colocaram em um tempo maior. Ei! Mufeng descobriu que o novo mundo estava geralmente de bom humor. Se você não sabe números, você é analfabeto. Ele pensou em uma boa maneira de lidar com o Rei Lobo. Deixe você fazer isso comigo, desta vez eu tenho que fazer isso com você também.
A risada de Mufeng naturalmente atraiu a atenção dos outros, e Mingguang não pôde deixar de perguntar: chefe guerreiro, do que você está rindo? Nada. Mufeng disse com um sorriso: o Rei Lobo nos prometeu caçar juntos, dizendo que eles também armazenariam comida. Eles também armazenam comida. Mingguang franziu a testa. A comida estraga-se facilmente a esta hora. Eles também serão defumados? Não. Então desta vez eles irão conosco para pegar presas vivas e armazená-las em nossa tribo. Mufeng riu. Você quer que nós os criemos de novo? Mingguang ficou indignado. Está bem. Mufeng sorriu. Colocar as ovelhas conosco só vai beneficiar. Não há mal nenhum. Há apenas vantagens. Não há desvantagens. Por quê? Mingguang intrigado. Mufeng sorriu e disse: você entenderá mais tarde. Com isso dito, ele não pôde deixar de olhar para os lobos andando na frente. Mas o Rei Lobo parecia estar ciente disso. Virou a cabeça e olhou para Mufeng com desconfiança. Bufou humanamente e então continuou a andar para frente. A equipe de caça composta pelo clã Jiang e a matilha de lobos avançou silenciosamente por todo o caminho, e mais uma vez chegou às proximidades do Baizuan da última vez. Sem surpresa, porque o grupo era muito grande, o grupo de animais selvagens que foram levados pelo vento da floresta e os lobos há poucos dias com 80 ou 90 presas recuperados como de costume, e novamente roídos perto do local de pastagem original como da última vez. Olhando para o que acabou sendo uma planta verde, mas agora uma pastagem nua, Mufeng de repente reagiu. Antes de chover, os animais estão todos pastando na junção da selva e pastagem. Quando chega o dia chuvoso de 20 ou 30 dias, esses animais estão fadados a enfrentar um problema muito direto: como evitar a chuva. Mufeng pensou no abrigo de chuva de animais na pradaria em sua vida anterior. Ele não se abrigaria deliberadamente da chuva. Mas o pássaro volta ao ninho, a fera volta ao buraco é bastante normal. Mesmo os grandes herbívoros geralmente procuram grandes árvores nas pastagens, ou encontram um lugar onde a selva possa se abrigar do vento e da chuva para se proteger da chuva. Em outras palavras, o grupo de herbívoros na frente deles definitivamente estará procurando um lugar para se esconder da chuva daqui a pouco. E onde eles podem se esconder da chuva, além das poucas árvores que podem ver, parece que o mais próximo é a selva atrás deles. Os olhos de Mufeng se iluminaram e ele sentiu que havia encontrado algum ponto-chave, e sua respiração estava vagamente rápida. Chefe guerreiro. Antes que Mufeng continuasse a pensar sobre isso, Mingguang o interrompeu com um grito baixo: o que devo fazer agora? Só então Mufeng percebeu que todos estavam caídos e os lobos já estavam agachados no chão na grama. Apenas o Rei Lobo estava perto dele, esperando por seu comando. Este lobo também é refinado. Mufeng sussurrou do fundo de seu coração. Obviamente, este Rei Lobo agora sabe que pode pegar sua presa se ouvir o vento da madeira enquanto caça. É óbvio que pretendo contribuir sem esforço. Mufeng olhou para a distribuição geral do rebanho e provavelmente pensou sobre isso. Desta vez ele pretende capturar presas vivas. Considerando a taxa de acertos de Flixizu de frente, lado e costas, ele tem que organizar sua tribo em uma posição onde as feras estejam na frente dele. Mas desta vez, porque as rochas voadoras foram usadas em vez de arcos e flechas, isso representava uma certa ameaça à segurança da tribo. Portanto, a tribo que jogou as pedras deve ficar de frente para o rebanho, mas não de frente, mas de lado. Especialmente quando ele olhava para os dois lados, eles eram em sua maioria zebras, que também era o maior propósito de sua viagem. Claro, se você atirar pedras voadoras para o lado, sua taxa de acerto diminuirá e a velocidade de fuga do rebanho aumentará. Pensando nesses pontos-chave, Mufeng começou a comandar. Primeiro, ele sussurrou a Ao e disse a Lawang: você levou sua tribo para iniciar um ataque furtivo de lá. Desta vez você começa com as mãos e dirige a presa para o nosso lado. Wolf King, vamos fazer isso primeiro. Mufeng assentiu: a fera correrá para o nosso lado. Portanto, seu perigo desta vez é muito pequeno. Se você quiser, você pode perseguir e matar algumas presas atrás das feras. O Rei Lobo mostrou seus pensamentos humanamente, e então respondeu: ok. Mufeng assentiu: ok, vou soltar uma flecha mais tarde. Depois da primeira flecha, você inicia um ataque furtivo.
O rei lobo respondeu em voz baixa. Então voltou-se para os lobos e conduziu os homens do clã lentamente de volta da grama. Mufen virou-se para olhar para mim e Anshu. Cada um de vocês levou 20 pessoas à esquerda e à direita para tirar pedras voadoras. Você pode jogá-las 2 vezes no máximo. Não jogue novamente se errar. Arco e flecha com seus arcos e flechas. Não se preocupe com os caídos. Apenas atire na presa da frente que ainda está correndo. Entendeu? Sim. Os dois responderam com um gole baixo e depois saíram com as pessoas ao redor. Quanto ao próprio Mufen, ele correu para as 10 pessoas restantes e disse: Você vem comigo. São a sua velocidade, e então jogue pedras voadoras. Desta vez, temos que pegar vivos. Se uma fera se apressar, não a carregue, evite-a. Sim. Todos os membros do clã assentiram e responderam em voz baixa. Tribo Primitiva capítulo 154. Caçando na pastagem. Depois que Mufeng fez os preparativos, todos e os lobos chegaram à área designada. Ele mesmo conduzia as pessoas cuidadosamente para se esconderem na frente desse grupo de bestas. A maioria deles eram veados com chifres aqui. Olhando para a disposição deste grupo de animais, o cervo com chifres está em um lado da pastagem, a zebra está em ambos os lados, e o rinoceronte com chifres e o dedão do pé estão no lado próximo à selva. Obviamente, este é um grupo migratório que se protege simbioticamente. Eu não sei quanto tempo eles viveram juntos dessa maneira sem falhar, mas eles não esperavam ser plantados nas mãos de Mufeng hoje. Mufeng observou que o pessoal à esquerda e à direita já estava no lugar, e ele pegou o arco e a flecha de trás, puxou a flecha na corda e atirou diretamente com os wish. Um cervo com chifres caiu. Vaia! Alguns cervos com chifres começaram a avisar, e o rebanho instantaneamente começou a se agitar. Neste momento, o rei lobo saltou diretamente da grama, perseguindo a flecha afiada em alta velocidade, e correu para um pássaro com dedos gigantes nas proximidades. Se Mufeng estivesse aqui, ele secretamente chamaria o rei lobo de ladrão de galinha. Em vez de atacar o rinoceronte com chifres, ele pegaria o caquimácio do pássaro de dedos gigante. Com o rei lobo assumindo a liderança, os outros lobos também pularam da grama e correram em direção ao pássaro com dedos gigantes mais próximo deles. O rinoceronte com chifres reagiu, virou a cabeça e correu. Os outros rinocerontes com chifres, cavalos e cervos com chifres que foram espremidos começaram a se mover e correram em direção a Mufeng. É neve. Mufeng rugiu e de repente se levantou, batendo em uma corda e atirando uma flecha. A semente de maconha ao lado dele gritou uau e pulou animadamente. Embora tenha gritado, nunca saltou. Obviamente, com seu ki, você ainda pode entender a situação, contanto que você suba sozinho, será pisoteado em molho de carne. Os outros 4 lobos também estavam gritando no mesmo lugar, dando a Mufeng uma voz forte. Seguindo o rugido de Mufeng, as 10 pessoas ao redor dele também puxaram arcos e atiraram flechas, atirando descontroladamente no cervo com chifres que vinha. Ao mesmo tempo, as 20 pessoas lideradas por Anshu e Mingguan também se levantaram e voaram sobre os cabos de pedra em cada mão da estrada gramada ao mesmo tempo. Com o som de liberação, mais de 40 cordas de pedra voadoras voaram em direção às feras em diferentes distâncias antes e depois. Puf puf. Em um instante, nada menos que 20 cervos com chifres foram pendurados por pedras voadoras e caíram diretamente no chão. 5 ou 6 zebras também foram penduradas no chão em um instante. Claro, também havia aqueles que se penduraram no rinoceronte com chifres, mas eles apenas o bloquearam levemente, e foram esticados diretamente pela tremenda força do rinoceronte com chifres e seguiram em frente. Houve outro rugido, deixa pra lá. Por 40 anos novamente, a corda de pedra voadora voou novamente. É só que comparado agora, o rebanho de fera já está muito lotado, e a corda de pedra voadora não conseguiu tropeçar mais presas, mas tropeçou em 7 ou 8 cervos com chifres. No entanto, o pássaro dedo grande que corria na periferia bloqueou parte da tirolesa por causa de sua altura, e foi rapidamente pendurado diretamente no pescoço e nas pernas longas uma a uma. Esses pássaros de dedos grandes foram derrubados no chão com um puff, ou foram pegos pela inércia da corda de pedra voadora e foram derrubados diretamente. Zebras também foram associadas a 3.
Após as duas ondas de cabos de pedra voadores, Anshu e Mingwang reagiram e chegaram ao limite das duas ondas mencionadas por Mu Fen. Embora as duas cordas de pedra voadoras não pudessem pegar muitas presas, ninguém se atreveu a desobedecer a ordem de Mu Fen. Todos puxaram diretamente seus arcos e flechas por trás, flexionaram seus arcos habilmente e atiraram neles e diretamente com os Wish. Por muito tempo, toda a equipe de caça tem sido diligente em aprender tiro com arco, e o avanço não pode ser considerado rápido, mas também é muito rápido. Desde tiro com arco individual até cobertura de chuva de flechas em grupo, essas pessoas já são muito habilidosas. Então não há necessidade de Anshu e Mingwang comandar, todos já sabem onde atirar e como atirar. E arco e flecha para eles não são como fuligem de pedra voadora por apenas um dia. E a quase cabeça não é comparável à fuligem de pedra voadora. Acabei de ouvir o som do swish-swish. Foram mais de 30 cervos com chifres que caíram rapidamente no chão. Por outro lado, Mu Feng era diferente de Anshu e Mingwang. Ele largou o arco e a flecha, tirou a corda de pedra voadora que carregava consigo, ergueu-a diretamente e jogou-a fora. Pum-puf! Mais 10 cervos com chifres foram pendurados no chão. Mas desta vez porque havia apenas 11 deles, e ao contrário da matilha de lobos anterior, a matilha de lobos não parou muito e correu diretamente para eles. Se apresse! Mu Fen gritou, e rapidamente correu para um lado com uma dúzia de pessoas para deixar as feras irem. Os 5 lobinhos, que ainda estavam sorrindo e latindo, também fugiram rapidamente neste momento, muito mais rápido do que Mu Fen e outros. Estrondo! Houve um violento tremor no chão. E antes da chegada da maré da fera, as pessoas que abriram o caminho olharam para a fera correndo com medo persistente, e ficaram com medo por um tempo. Mu Fen olhou para os chifres e zebras que tropeçaram, gritando amargamente, foda-se, a montaria de Lao Tzu, o cervo com chifres de Lao Tzu. Mas porque a maré da besta bateu no chão tão alto, ninguém ouviu. No entanto, Mingwang e Anshu ainda estavam puxando seus arcos e atirando flechas com os membros do clã, e atiraram aleatoriamente no rinoceronte com chifres que corria atrás. No entanto, é uma pena que o rinoceronte com chifres tenha pele grossa e carne grossa, então não há medo de suas flechas de bambu. O rei lobo liderou a matilha de lobos e correu pela periferia e matou alguns chifres. A criança da maconha gritou por 5 bebidas e trouxe os outros 4 lobinhos para se juntar à diversão, mas sorriu de volta para a matilha de lobos. As sementes de cânhamo, obviamente relutantes, pegaram trigo, ervilha, arroz amarelo e milho, voltaram e correram diretamente para o pássaro de dedos gigantes que estava pendurado no chão, lutando para se levantar. Antes que todos pudessem reagir, as sementes de maconha, ervilhas e trigo, os 3 lobos jogaram no chão um pássaro de dedos gigantes que ainda estava esvoaçando, e apenas o morderam até a morte no pescoço. Wang Mi e Xiaomi também inventaram de acordo com a lei, e 2 lobos uniram forças para matar outro pássaro com dedos gigantes. Porra, cachorro morto, lobo morto. Mu Fen deixou escapar, pegou uma pedra e jogou diretamente ao lado da semente de cânhamo. Cala a boca, eu. Mas era tarde demais, e as sementes de maconha já haviam caído em um dedo gigante que acabara de se levantar, ainda no corpo de um dedo gigante balançando, e deu outra mordida no pescoço. Não surpreendentemente, este pássaro de dedos gigantes acabou de cair no chão. Porra! Mu Feng estava prestes a desmoronar, porque o servo e o cavalo com chifres ilesos que haviam sido pendurados no chão agora foram pisoteados até a morte pelas feras que se apressavam, e as pernas e os pés foram cortados até a morte pela metade. O que mais fez o coração de Mu Feng sangrar foi que ele havia enforcado um total de 8 ou 9 cavalos, e até mesmo pisoteado 5 deles até a morte. Agora mesmo, quando ele viu o pássaro com dedos gigantes que estava pendurado no chão ainda estava vivo, ele pensou em autoconforto em seu coração. Felizmente, ainda existem alguns pássaros grandes vivos. Mas eu não esperava que, em um piscar de olhos, 6 dos dedões dos pés estivessem vivos e 3 estivessem mortos. Cão morto, lobo morto. Mu Feng pulou. Vocês 5 estão mortos. Eu não sei se a semente de maconha é autoconsciente ou é suprimida pela raiva dos pés saltitantes de Mu Feng. Ele rapidamente pulou do dedo gigante e correu para o lado com o rabo entre ele e não ousa dizer nada. Mas ele realmente tinha uma visão ruim.
Então ela abanou o rabo e se inclinou para perto de Mufene, lambendo seu rosto e lisonjeando. Mufene, que estava de mau humor, não lhe deu uma boa cara. Então ele levantou o pé e chutou para o lado. Saia daqui. Então ele gritou apressadamente para as pessoas ao seu redor. Rápido, amarre aqueles que ainda estão vivos e não feridos. Sim. Cerca de 20 membros do clã Jiang começaram a reunir suas presas. As outras 30 ou mais pessoas flexionaram seus arcos juntas, olhando friamente para os arredores. Após a última experiência, o povo de Jiang já sabe como lidar com os perigos da caça nesta pastagem. Tribo Primitiva capítulo 155. Faça uma bagunça com o Rei Lobo desta vez. Eles não encontraram nenhum perigo após a caça, e suas presas foram rapidamente contadas. Mufeng estava um pouco ansioso para chorar sem lágrimas. Dos 61 cervos com chifres, 42 estavam mortos e 19 estavam vivos. Das 9 zebras, 5 estavam mortas e 4 estavam vivas. 2 rinocerontes com chifres, todos mortos. 17 pássaros com dedos grandes, 14 mortos, 3 vivos, todos machos. O que é mais coincidente é que os 3 mortos eram todas mulheres, mães. Depois de verificar a situação da presa, Mufeng de repente olhou para os 5 lobos, cão morto. Agora o ressentimento de Mufeng era real, e os pequenos lobos estavam tão assustados que não ousaram se mover novamente. Ele originalmente olhou para os poucos dedões dos pés que estavam pendurados e se perguntou se poderia levantar alguns dedões dos pés e colocar um ovo de pássaro grande para experimentá-lo. Este foi bom, e foi lançado pelo redundante trabalho final dos 5 lobinhos, e matou 3 pássaros fêmeas de uma só vez, e todos eles estavam em apuros. O Rei Lobo também voltou com a matilha de lobos neste momento, e eles arrastaram de volta 2 pássaros de dedos gigantes, que eram fêmeas, mas estavam mortos demais para morrer. O sucesso não é suficiente para falhar. Mufeng disse amargamente, e ele não sabia se disse isso para o Rei Lobo ou para o Pequeno Lobo. É só que o Rei Lobo obviamente não entendia a linguagem não lobo que ele disse, então ele olhou para ele com curiosidade. No entanto, os 5 lobos ouviram a indelicadeza em seu tom e se juntaram um a um, sem se atrever a dizer nada. Mas é inútil dizer qualquer coisa agora. Felizmente, os cavalos e os cervos ainda estão vivos. Embora estejam longe do que ele pensava, são melhores que nada. Além do mais, pensando bem, ele mesmo não esperava que o rebanho ficasse tão louco quando escapasse para salvar suas vidas. Isso também estava relacionado à última vez que ele não se sentiu próximo. Querendo entender isso, ele rapidamente ficou aliviado e virou-se calmamente para olhar para o Rei Lobo, esperando que ele negociasse consigo mesmo. Ele já tinha se decidido, desta vez ia fazer uma conta confusa com o Rei Lobo. Contanto que tenha sucesso, ele se beneficiará muito depois. O Rei Lobo fez sinal para que a tribo se afastasse e começou a se comunicar com Mufeng de uma maneira Wolf King, como dividir a presa desta vez. Mufeng, a presa está aqui, como você a divide? Ao responder ao Rei Lobo, Mufeng levantou o dedo para a presa e fez sinal para o Rei Lobo ver por si mesmo. Wolf King, dê-nos o que merecemos. Tentativa Mufeng, quanto? Wolf King, quantos você acha que deveríamos? Mufeng, quantos você veio desta vez? Um veado por lobo. O Rei Lobo mostrou um olhar pensativo. O rosto de Mufeng permaneceu calmo, mas seu coração estava um pouco nervoso. Este lobo ainda pode pensar, ele não deveria saber ler números. O que do animal é tão alto? Ele apenas riu alto imediatamente. Porque o Rei Lobo de repente fez outra pergunta. Não podemos levar essas presas de volta. Mufeng congelou por um momento, sua mente ficou ativa. Seu rosto permaneceu calmo. Como você trouxe de volta o cervo que eu lhe dei da última vez? Depois de uma pausa, acrescentou outra frase. Você não tem uma ovelha para cada lobo. Então deixe-os trazer um para mim desta vez. Dito isso, Mufeng tinha um pouco de expectativa em seu coração, porque o próximo momento seria testemunhar um milagre, e ele saberia como a matilha de lobos contava na frente dele. Naturalmente, o Rei Lobo não teria pensado que a pessoa na frente dele estava testando se podia ler números, e ele assentiu, então virou a cabeça e rugiu para o lobo atrás dele. 4 lobos correram para fora da matilha imediatamente, olharam para o Rei Lobo e olharam para Mufeng. Mufeng recuou alguns passos, indicando o mesmo para a tribo. Os 4 lobos correram até um cervo com chifres.
2 lobos seguraram o cervo com suas bocas e patas. Os outros 2 lobos morderam e rasgaram a esquerda e a direita, e rapidamente dividiram o cervo com chifres em 2. Então os 4 lobos correram de volta para 2, e os outros 2 lobos arrastaram um veado com chifres. O rei lobo olhou para Mufene. É isso. Mufene foi pego de surpresa. Seu coração batia descontroladamente. Sem medo, sem preocupação, sem acidente, mas surpresa. Mas se esse tipo de surpresa é como ele pensava, precisa ser verificado. Ele pensou um pouco, cerrou os dentes e se comunicou com o rei lobo novamente. Bem, vamos usar o malaio desta vez. Eu quero que o veado com chifres seja útil. Deixe seu membro da tribo dividir um pouco primeiro. O rei lobo assentiu e então rugiu para os lobos atrás dele. Desta vez, 7 lobos saíram. Os 7 lobos se juntaram ao cavalo morto e o morderam em 5 partes, e 2 voltaram para a matilha de lobos. O rei lobo olhou para Mufene. Os pontos acabaram, e você tem que ajudar meu povo a trazer o resto de volta. Eu tenho que deixar alguns membros da tribo para proteger ao longo do caminho. Mufene congelou por um momento, e as suposições e surpresas em seu coração foram confirmadas. Ele suprimiu um sorriso e confirmou novamente. Agora que todas as suas tribos foram designadas como presas, apenas aquelas atrás de você não foram designadas, certo? O rei lobo assentiu e confirmou. Sim, você deve, como eles, nos dar uma presa para cada lobo. O rei lobo tinha uma aparência mais real e nem hesitou em ofender Mufene exibindo suas presas. Mas tal expressão nos olhos de Mufene era tão engraçada que ele não podia mais ser engraçado. Assustado Lotsu, o que ele disse é que cada lobo e uma ovelha são contados desde que possam ser alocados. Mufene disse com alegria, um cervo com chifres é dividido em 2 lobos, o cavalo é dividido em 5 lobos. De acordo com este método de divisão, 20 lobos dão a eles 4 cavalos mortos o suficiente. Parece que os 7 números do conhecimento do lobo só estão disponíveis para as gerações posteriores. No momento, esse rei lobo é tão inteligente, mas ele nem sabe um número. Me assustei, pensei que esse cara reconheceria o servo inteiro como uma contagem. Mufene estava de bom humor, e a névoa do pássaro gigante morto pelas sementes de maconha foi apagada. Ele deu um tapinha no peito e correu para o rei lobo para tomar conta de tudo. Ok. Eu vou ajudá-lo a levar essas presas de volta. No futuro, seu povo só virá e ajudará na caça. Contanto que a pontuação seja suficiente, eu lhe darei uma para cada lobo. O rei lobo ficou visivelmente surpreso, e então ergueu a cabeça bem alto contra o vento e ergueu a cabeça e gritou, você está falando sobre isso? Neste momento, Mufene estava segurando seu sorriso e seu estômago dói, mas ele ainda teve que segurar seu sorriso. Contorcendo o rosto e respondeu com uma cara séria, o que eu disse definitivamente conta. Se você não acredita, vou sair da última vez quando voltar. Suas ovelhas serão dadas a você primeiro. Como se estivesse com medo de que o rei lobo não acreditasse, Mufene imediatamente acrescentou outra frase. Se você estiver disposto, você pode usar esses cervos com chifres. Inesperadamente, o rei lobo é bastante particular. Não. Espere até que realmente não tenhamos objetos reais, você nos dará. Ao mesmo tempo, o rei lobo gritou para os lobos atrás dele e ordenou, se você vir ele e seu povo no futuro, não tem permissão para fazer isso. Os lobos da matilha também responderam um a um. Mufene ficou surpreso e respondeu rapidamente, ok, também impedirei meu povo de agir contra você. Ao mesmo tempo, Mufene se sentiu um pouco envergonhado e até culpado. Uma voz soou do fundo do meu coração. Mufene, Mufene, todos eles dizem mentira para as pessoas e fantasmas. Você está enganando até os animais. Outra voz também soou. Como isso pode ser chamado de engano? De acordo com as exigências do rei lobo, todo o seu povo conseguiu a presa que queria. E você não vê que o rei lobo já me considerou uma pessoa experiente que cumpre promessas? O mais importante é que a conta devida à ovelha não é clara e direta. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãs, Solem irmãos.